Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Bom, o Código Florestal, um dos mais completos do mundo, aplicado aqui no Brasil, produtores seguindo todas as normas, e isso tem sido a tônica da produção e também da legislação aqui no Brasil. Mas isso não basta. Alguns empecilhos começam a ser mais uma vez colocados na vida do produtor, principalmente daquele que produz riquezas. Alimento para o Brasil, alimento para o mundo. Nós vamos falar sobre esse tema e principalmente sobre a questão da moratória da soja com o presidente do Sindicato Rural de Sinop, doutor Ilson Redivo. Senhor Ilson Redivo, que já está conosco, é um prazer tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Redivo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? O prazer é todo nosso. Eu acho que é uma satisfação bastante grande poder conversar com os produtores e a população em geral sobre um tema tão importante e que afeta a vida de todos nós, que é a moratória da soja imposta pelos signatários da Biov e que vem, de certa forma, inibir o desenvolvimento do nosso país. O objetivo principal é este. Bom, nós temos um código florestal, um dos mais completos do mundo, por dizer assim. É o mais completo. Mesmo assim, ele pode ser jogado no lixo? Seria mais ou menos algo nesse sentido, Redivo? Eu acho que só esse Código Florestal não satisfaz as exigências e o desejo dos europeus, porque, como você mesmo disse, o Código Florestal brasileiro é um dos mais restritivos do mundo e nós seguimos a risca, somos favoráveis a penalizar aqueles produtores que agem fora da legalidade. Mas, no entanto, nós também somos contrários àquelas empresas que pregam uma moratória para os produtores que agiram dentro da lei. Vejam bem, na região amazônica nós temos o direito de abrir apenas 20% das nossas áreas. E eles querem inibir ou tolher esse direito aplicando uma moratória, ou seja, não adquirindo produtos oriundos de áreas desflorestadas depois de 2008, mesmo que legais, dentro do bioma amazônico. Então, nós temos apenas 20% de direito de abertura de áreas, e se você abrir esses 20% ou parte dele dentro da lei, você está sendo impedido de comercializar os seus produtos. Isso é a moratória da soja para quem não tem conhecimento ainda. Então, nós não podemos aceitar tal arbitrariedade, é uma ilegalidade, uma imoralidade até. E vem de empresas que detêm aí o monopólio de compra de 80%, 90%, até 90% de todo soja produzido no Brasil, não só no bioma amazônico. Então, são as grandes empresas atendendo interesses europeus, dos europeus, que vêm impor restrições além das que já existem no Brasil, além das restrições que já existem, né, já existem. Então, recentemente os europeus lá tinham uma determinação de deixar 4% das suas áreas em pousio, não plantar 4% em alguns países da Europa. Essa restrição lá foi liberada recentemente agora. Tereza Cristina divulgou isso amplamente, que alguns países europeus que tinham essa determinação, recomendação de deixar 4% das suas áreas sem plantar ou em pousio, liberaram, né, esses países liberaram aos produtores que plantassem 100% das suas áreas. Aqui nós temos o direito de abrir apenas 20% ou de plantar apenas 20%, e eles querem impedir esse direito, não comprando produtos das áreas desflorestadas, mesmo que legal. É bom que se diga, nós não somos a favor da ilegalidade, mesmo que legal, você não pode nem exercer o direito de abrir apenas os 20%. Então, é bom que se diga, o produtor vai viver do que vai viver se ele não pode exercer o seu direito de abrir 20%. Recentemente, o nosso presidente da República tem divulgado aí que tem 30 milhões de brasileiros passando fome ou passando necessidades no Brasil. Então, é um contrassenso. Quando se fala que tem 30 milhões de pessoas passando fome, você impedir que o produtor exerça o seu direito de abrir os 20% para produzir alimento. Então, existe um contrassenso nessa história. Bom, Redivo, é bom colocar, inclusive, na balança essa questão toda. A imposição que vem de fora,
de interesses externos, né, com a pauta sobre o clima, por dizer assim, né, com relação ao clima. Na Europa, não conseguiram impor toda essa situação, não conseguiram impor a restrição aos produtores que foram às ruas, travaram estradas, fizeram manifestações. O que aconteceu? Qual a diferença de lá para cá em relação a essa questão dos produtores em si? Porque nós já temos essa restrição, não, Redico? Acho que nós temos que ser bem realistas, né? Não são restrições ambientais. De ambiental não tem nada disso, mas as restrições são econômicas. Então, o que se quer é impedir que o Brasil desenvolva, que o Brasil cresça e que os produtores brasileiros tenham uma ascensão econômica maior. Porque é muito óbvio que nos municípios em que a agricultura é forte, o comércio é forte, a cidade se desenvolve, se constroem casas novas, enfim. As cidades em que a agricultura é forte, que tem uma agricultura pujante, o comércio dessas cidades são pujantes. É exemplo da nossa região, Sinop, Lucas, Sorriso, Mutum, enfim. Todas as regiões, todas as cidades do estado do Mato Grosso em que a agricultura é pujante, as cidades cresceram muito mais, IDH é muito mais elevado, enfim, traz desenvolvimento, gera riqueza, distribui renda, e isso aqui beneficia toda a população, não beneficia somente o produtor. Prova disso são o desenvolvimento dessas cidades. Então, nós não podemos impedir que o nosso país cresça, se desenvolva e avance. Eu acho que nós precisamos disso nestas regiões mais afastadas até destas principais cidades. Você não pode impedir o desenvolvimento de uma cidade, né, no norte do estado do Mato Grosso, que é uma região mais crua, menos desenvolvida ainda, a agricultura não chegou ainda, mas precisa chegar e precisa desenvolver. E o mundo demanda por alimento, o mundo demanda. Nós temos aí uma previsão de falta de alimentos muito grande. O Brasil, você tem dito aí nos 4 cantos do mundo que o Brasil é responsável por 1/5 da comida ofertada, ou seja, cada 5 pratos que são servidos de alimentos, um é produzido no Brasil. Então, nós temos uma importância, e essa importância do agronegócio que incomoda países que não têm condição mais de expandir, não têm condição mais de desenvolver, porque já expandiram tudo, já na Europa mesmo, 70%, 80% da maioria dos países são áreas exploradas. Então, nós damos exemplo de sustentabilidade, exemplo de uma agricultura economicamente viável, tecnicamente desenvolvida com uma tecnologia muito ampla, utilizando maquinários de ponta, tecnologia de ponta. E a outra coisa que é importante que se diga, nós nos últimos 40 anos, quando se iniciou o plantio de soja no estado, no Mato Grosso, há 40 anos atrás, nós tínhamos uma produtividade média de 25 a 30 sacas por hectare. Não passava disso a produtividade média em 1978, 80. Hoje a produtividade do estado do Mato Grosso passa de 60 sacos. Então, vejam bem, nos últimos 30, 40 anos, nós dobramos a produtividade média por área plantada, né? E nós utilizamos apenas 13% do território mato-grossense produzindo alimentos. Nós preservamos 61% dos biomas, dos 3 biomas do estado do Mato Grosso. Destes 61%, é importante que se coloque que 41% são preservados pelos produtores rurais, nas suas propriedades, sem ganhar nada em troca disso. Então, eu sou muito claro para dizer, eu não tenho prazer nenhum em derrubar, não tenho prazer nenhum em colocar a floresta para o chão, mesmo tendo direito. Se me pagarem para deixar a floresta em pé, que ela fique em pé, mas eu tenho que ser remunerado por isso. Então, é muito fácil você querer que os outros façam, os outros sejam o pulmão do mundo, quando você desmatou 100% das suas áreas. Então, você é o grande emissor de poluentes e quer que você seja o pulmão do mundo sem ganhar nada em troca disso. Então, é desenvolvimento lá e miséria aqui. Então, como que vai viver esse povo dessa grande, vasta extensão amazônica, se ele não puder produzir? Né? Dentro da moratória, o que diz a moratória? Que é proibido adquirir produtos oriundos de áreas desflorestadas depois de 2020. Eles colocaram um projeto tampão lá em 2020. Agora, a moratória da soja está desde 2008. Então, aqueles produtores que desmataram, mesmo que legal depois de 2008, estão na lista negra e não conseguem comercializar para as trades, as grandes trades, a MAGE, Bunge, ADM, Luiz Dreyfus, etc.
Agora eu te pergunto, fica um saco de soja sem ser comercializado no estado do Mato Grosso? Pois é, exatamente isso, né? Para onde vai essa soja, já que essas empresas, teoricamente, nós estamos De tendo... 90% Sim. até 90% do soja, quem é que está exportando esse soja para fora? Então, o que, que acontece? Vamos ser muito francos. Você vende para o intermediário, o intermediário troca de nota e vende para a margem. Daí o soja é legal. Então, por favor, vamos, né? Por favor, vamos acabar com isso. Hipocrisia em tudo isso, senhor Redivo. O senhor vê que, né, nós A temos aí a palavra União... certa é essa, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia ilegal. Sim. Ilegal, imoral e ilegal. Bom, nós temos aí a União Europeia, que não respeita as leis aqui no Brasil, condições lá atendendo às necessidades dos produtores, agricultores por lá. O Brasil já tem esse código restritivo, querendo ou não, muito bem elaborado, enfim, e os produtores seguindo áreas de preservação ambiental, as APPs, né, a reserva legal. Né? Agora, visitas, né? Agora do próprio presidente Macron, lá da França, aquele mesmo que vem impor novas restrições e é recebido pelo presidente Lula aqui com novas promessas. Qual seria a saída nesse momento para toda essa situação? Né? O que pode ser feito? O problema está instalado, as dificuldades foram postas. O que fazer nessa situação, Redivo? Os produtores de forma unida estão externando esse sentimento de revolta, de não aceitar estas imposições, porque nós não podemos ir para o abate que nem cordeiros, porque nós não somos cordeiros, nós somos trabalhadores, pessoas que geram riqueza, renda, impostos para o governo para desenvolver esse Estado. Prova disso que o Estado do Mato Grosso, nos últimos 50 anos, fez essa grande transformação e fez por essas pessoas que contribuíram com o desenvolvimento, que trabalharam de sol a sol, que não mediram esforços em momento nenhum, nunca desanimaram, não desistiram, mesmo levando paulada, porque cada ciclo nós temos um ciclo de uma paulada que o produtor esmorece, mas ele não desiste. No ano seguinte ele está de pé, trabalhando de novo, lutando e produzindo, que essa é a nossa função. Mas nós temos que ter o governo tem que entender este posicionamento e não pode aceitar estas imposições de países europeus que não fazem a mesma coisa. Nós não somos polidores, nós somos preservadores da natureza, nós somos os grandes preservadores do meio ambiente. Senão nós não teríamos 41% de todos os biomas das nossas propriedades sem ganhar nada com isso. Então, nós o que estamos fazendo? Fizemos aqui para envolver os políticos do estado do Mato Grosso, em novembro, uma grande reunião onde juntou-se aproximadamente 100 prefeitos, dos 141 que tem o estado no Mato Grosso. Fizemos uma reunião com o nosso governador de estado, Mauro Mendes. Ele prontamente entendeu e concordou, e foi positivo a nosso favor, foi positivo. Ele entendeu que a moratória não é legal, é uma atitude imposta, é uma imposição que não pode ser apoiada pelo governo, porque ela vai contra a legislação brasileira. O que o governador disse? Primeiro, dialogar com os signatários da Biob. Segundo, colocar restrições para essas empresas que detêm incentivos fiscais. Terceiro, ele colocou aí até o terceiro ponto de levar até estudar medidas judiciais para coibir esses abusos, porque é um abuso que está sendo praticado. Né? Ele colocou 4 pontos, que me falha o último aí. Enfim, o que nós estamos fazendo agora é que partiu dos vereadores, nós estamos mandando, as câmaras municipais do estado do Mato Grosso estão encaminhando requerimentos ao governo do estado pedindo que ele adote essas medidas que ele anunciou. Uma das medidas que me falhou na memória aí é que ele pediu para que se levantassem as ONGs que são contrárias ao desenvolvimento do estado no Mato Grosso, para que fossem destituídas dos conselhos estaduais que elas façam parte. Então, ele ditou quatro pontos muito importantes. 4 pontos muito importantes. Agora, os vereadores, através de suas câmaras, passando um projeto de lei nas câmaras municipais, estão encaminhando ao governador do estado a solicitação de que ele adote essas medidas que ele se comprometeu de fazê-la. E
Posteriormente, a gente vai estudar outras medidas. Nós vamos levar isso, possivelmente, ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, para que apoiem, porque são medidas que têm que passar pela política. Nós não vivemos sem política, nós dependemos do posicionamento dos políticos para fazer com que as leis sejam cumpridas. Bom, pelo menos o governador acenou com uma possibilidade de entrar com essas medidas, né, de estar praticamente ao lado do produtor, porque a economia do Brasil, o tripé da economia do Brasil, hoje passa pelo agronegócio, sem dúvida nenhuma. Estado de Mato Grosso, representação desse país que é o Estado de Mato Grosso e a produção de soja no Brasil todo. Agora, nós temos aí a possibilidade de que o governo acene com um recuo nessa situação, que a própria Biov, junto com essas empresas, possa reverter, porque precisam. A Índia está com a maior população do mundo, né? A China é a grande consumidora de proteína, de soja aqui do Brasil, a grande importadora também, né? Não tem como deixar também de alimentar o mundo brasileiro, o Brasil, e, logicamente, deixar com que o produtor que segue produzindo riquezas, não só alimento, riquezas nesse Brasil, fique à mercê dessas ONGs e do Macron, por dizer assim, Redivo. Olha, é importante que se diga. Eu acho que eu gostaria de colocar uma coisa aqui, que o primeiro passo nós temos que dialogar com todos os setores da sociedade, inclusive com a Biov, que é quem determina essa restrição. Mas o primeiro passo e o mais importante é que você abra canais de negociação e abra canais de conversação. Que você, tentando resolver, você resolvendo os impasses de forma amigável, todos ganham com isso. Sem demanda, sem briga, eu acho que você partindo para esse lado aí, então a gente até conclama aí os signatários da Biov que a gente está aberto também à negociação, a conversar e a gente buscar um meio termo aí, buscar um caminho que contemple a todos. Agora, nós não podemos ter o nosso direito, né? Não podemos ter cerceado o direito de ocupar aqueles 20% que nos restam, porque quando nós para cá viemos, quando nós largamos do sul do país e viemos para o estado do Mato Grosso, para o centro-oeste, nós tínhamos na região amazônica o direito de abrir 50%. Foi tolhido 30% no Código Florestal. Então, hoje eu só posso exercer o direito em 20% da minha área. Quem não abriu nada até agora. Então, veja bem, agora estão querendo cercear esse direito de abrir 20%. Isso não pode ser, a gente não pode aceitar isso de forma legal, porque o Brasil é um país muito... ele tem que se desenvolver, ele tem que crescer a nossa expertise a produzir alimentos. Nós não temos expertise em produzir produtos de alta tecnologia, alto valor agregado. Nós produzimos alimentos e que o mundo demanda por eles, o mundo precisa deles e cada vez mais. Então, nos deixem produzir de forma... né, sustentável, como a gente faz, naqueles 20% que nós temos direito. Eu vou colocar um exemplozinho muito fácil para o pessoal entender, para quem é da cidade, entender a grande dificuldade que temos. Eu vou dar um exemplo de um produtor que plantava há 30 anos atrás 1.000 hectares, certo? E ele tem comprou uma área de mato no passar dos últimos 20 anos, lá uma área de mais 500 hectares que não abriu, 100% mato. Se ele for abrir esses 500 hectares, pela lei hoje atual, ele só pode abrir 20%. Então, ele tem o direito de abrir mais 100 hectares desses 500 de mato que ele tem, certo? Se ele abrir esses 100 hectares de mato, hoje, dentro da lei, pedindo autorização para os órgãos competentes, no caso do Mato Grosso, é a SEMA autorizando, você faz o projeto, a SEMA te autoriza a desmatar 100 hectares, você vai ser impedido de comercializar nos 1.100, naqueles 1.000 que se plantava 40 anos atrás, por conta dos 100 que você abriu agora. Isso é justo, eu pergunto? Isso é justo? Isso é legal? Ou isso é uma imoralidade que se põe pelo poder econômico, goela abaixo, para os coitados dos pequenos produtores? Então, isso nós não podemos aceitar. Sabe, imposições desta natureza nós não podemos aceitar, porque o produtor que comprou aqueles 500 hectares de mato e não abriu lá atrás por questões diversas,
ele tem o direito, protegido pela lei, pelo Código Florestal mais restritivo do mundo, que é o do brasileiro, de abrir os 20% desta área. Agora, se ele o fizer, ele vai ter penalidade sobre os 1.100 hectares, aqueles 1.000 que ele plantava 40 anos atrás, e por conta dos 100 que ele abriu hoje. Então, isso não é justo. Nós temos que ser contrário a isto, e as pessoas que moram na cidade, que compram, vão no mercado, encontram os produtos na prateleira, nas gôndolas dos mercados, têm que entender que o produtor passa muita dificuldade. Ele tem uma atividade a céu aberto, a indústria dele é a céu aberto, ele corre sempre todos os riscos da natureza, que não são administráveis, ele tem que combater, tem que conviver com isso. Então, a gente pede, assim, para que haja um entendimento. Nós não somos devastadores, nós somos muito pelo contrário, somos os grandes preservadores da nossa floresta amazônica, aí, porque nós só temos o direito de abrir 20%. E nas nossas propriedades hoje, se preserva 41% da área do estado do Mato Grosso nas propriedades particulares. Então, nós somos os grandes preservadores. Preservamos 41%, não ganhamos nada com isso. Temos o ônus de cuidar para que não pegue fogo, não seja invadida, não se extraia tora de forma ilegal, não roubem tora da gente lá, não roubem madeira, etc, etc. Toda essa situação, todo esse desafio que o produtor tem e mais essas questões voltadas a, entre aspas, legislação imposta por interesses externos. Nós temos aqui também a participação, aliás, abrindo espaço para que a própria Biov, a partir do momento que queira se manifestar, estamos aqui à disposição também para que ela venha conversar, falar a respeito dessa questão da moratória. É importante abrir esse espaço também. Bom, todo esse tema, senhor Wilson, vai ser um debate permanente, provavelmente durante a Norte Show, agora na próxima quinzena. Isso também vai ser retomado também, não só o evento, mas a discussão é uma discussão permanente, porque não para por aí, né? É algo que tem que ser feito o quanto antes. Durante a Norte Show, aliás, falando sobre a Norte Show, quando é que ela acontece? Agora, na segunda quinzena de abril, é isso? A Norte Show acontece de 16 a 19 de abril, é um grande evento na região norte do estado do Mato Grosso. Uma das 3 maiores feiras do estado é a Norte Show, situada em Sinop, e a abertura está programada para o dia 16, às 18 horas, com a presença do governador do estado, secretários de estado, deputados estaduais e federais, enfim, lideranças políticas do nosso estado, que estarão presentes prestigiando a nossa feira. Os estandes estão todos comercializados, todos vendidos, é um grande evento, reúne mais de 1.000 marcas que estão sendo expostas. É uma feira que une a cidade e o campo, porque lá estão presentes também o comércio local de Sinop, e é importante que tenha essa interação. Então, é sucesso garantido, mesmo em um ano de crise como esse que nós estamos atravessando, mas a feira tem uma expectativa muito grande de que ocorram grandes negócios. Sinop é uma cidade que está em franco desenvolvimento, tem lá previsto para os próximos 5 anos a construção de mais de 50 edifícios, mais de 50 conjuntos habitacionais de grande porte. Está sendo previsto lá um conjunto do World Trade Center com 8 torres, que já está definido, será iniciada a construção em pouco espaço de tempo. Construtora São Benedito já lançou uma obra de um edifício de 42 andares. Então, é uma cidade que não para de crescer. Não para por quê? Porque a economia, a agricultura daquela região é muito forte, a economia a base econômica daquela região provém da agricultura, e aquilo que eu disse, as cidades que têm agricultura forte, as cidades são fortes, ela cresce, todo mundo ganha com isso. A cidade, as pessoas que residem e vivem do comércio local são atingidas, afetadas diretamente pela agricultura, que é forte naquela região. Então, nós convidamos a todos, a gente deixa um convite aberto a todos que participem da Norte Show. Um outro fato importante, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está lá no dia 17
a partir Certo. das 13 horas. A chegada dele está prevista para as 13 horas no aeroporto João Batista Figueiredo. Ele vem para prestigiar o evento e é uma honra recebê-lo. E esse desenvolvimento não é muito bem recebido pelas entidades internacionais por fora do país, né? Ninguém quer esse desenvolvimento aqui para o brasileiro, para aquele que produz alimentos. É grande verdade. Existe essa grande divisão, né? Agricultura aqui, os europeus, né? Pregam, tem esse lema: agricultura aqui, floresta lá, não é Sim. verdade? Mas eu te pergunto, quantas pessoas existem no grande território da região amazônica? Mais de 40 milhões de pessoas que vivem lá. Do que vão viver esses brasileiros que estão inseridos na região amazônica e que foram para lá há 30, 40, 50 anos, comer o pão que o diabo amassou? Sim. E hoje estão impedidos de produzir por conta de restrições ambientais que vêm de outros países que não fizeram nada, que não preservaram e não preservam. Que eles poderiam fazer alguma coisa hoje, podiam fazer reserva legal nas nascentes de água, etc, etc. Enfim, não estão preocupados nem com a emissão de poluentes, não fizeram nada para reduzir, não tem fábrica nenhuma que reduziu a emissão de poluentes, muito pelo contrário, são os grandes emissores, né? São os grandes emissores de gás carbônico na atmosfera, e nós temos que ser o pulmão do mundo a custo zero. Quer dizer, eu acho que é uma injustiça, não pode se aceitar isso, né? Os nossos governantes não podem aceitar imposições dessa natureza. Essa que é o nosso dever como cidadão brasileiro, como representante de classe, que a gente o faz com bastante carinho. O presidente do Sindicato Rural tem essa função de defender os seus liderados, né? Os seus liderados. A gente é vice-presidente da FAMATO também tem essa atribuição. Sim. Nós temos a atribuição de defender os nossos produtores, né? Defender, para isso que nós somos eleitos por eles, para defendê-los. Então, acho que a justiça seja feita, a nossa classe ela tem que ser olhada com um pouco mais de carinho, tem que ser... Eu sempre tenho dito assim, infelizmente no Brasil, pessoas do Brasil dão tiro no próprio pé, Sim. Porque eu nunca vi ninguém criticar aquilo que nós temos de melhor. O que o Brasil tem de melhor em termos de economia é a agricultura. Nós não temos outro setor que a gente se desponta como líder, e na agricultura o Brasil é referência mundial. Nós somos os maiores produtores de soja do mundo, nós somos, né, o Mato Grosso é um exemplo disso. Sim. Nós somos um exemplo de estado que em 40, 50 anos transformamos a economia desse estado e projetamos ele como um grande celeiro de alimentos para o mundo. E nós temos que ser respeitados por isso e não desvalorizados por conta disso. Então essa é a grande mensagem que a gente deixa, mesmo para aqueles que são veganos, etc, etc. Eu acho que o produtor de alimento tem que ser valorizado pelo que ele faz de bem. E nós não fizemos também só por amor à pátria, nós fizemos para ganhar dinheiro, é uma atividade econômica. Sim. Isso tem que ser dito também, nós estamos trabalhando para ganhar dinheiro e precisamos de ganhar dinheiro para manter a atividade em pé. Porque a hora que nós não ganharmos mais dinheiro, nós quebramos, daí quem é que vai produzir alimento? Né? Quem é que vai produzir o alimento? Quem vai pagar impostos, engordar os cofres do governo. Exatamente. Os gastos. Eu vou dar um grande exemplo aqui do estado do Mato Grosso. Está acontecendo no estado do Mato Grosso, com este governo aí, Mauro Mendes, uma transformação na infraestrutura do estado do Mato Grosso. Como é feita a infraestrutura? As associações, que são associações de produtores, fazem o projeto para fazer um determinado trecho de asfalto. O governo entra com 50% dos recursos e os produtores com os outros 50%. Os 50% que o governo entra é do FETAB. Quem é que paga a FETAB? Os produtores. Sim. Os outros 50% é o produtor. O projeto é o produtor. Então, o governo organiza isso, e graças a Deus que está fazendo isso, e os produtores, de forma organizada, recolhem o FETAB e está saindo asfalto aí pelo estado inteiro. Graças a Deus, todos os 141 municípios do estado do Mato Grosso estão sendo interligados por rodovias asfaltadas, o que há pouco tempo atrás nós não tínhamos. Então está tendo um grande avanço aí com o nosso governador, ele tem contribuído para fazer esse grande avanço, que é resolver um problema muito sério que é o da infraestrutura. Nós temos um outro gargalo muito crítico aí, que é o escoamento da nossa produção, que são volumes grandiosos, né? Os volumes na nossa região, aí, num raio de 300 quilômetros do município de Sinop,
tem a produção de aproximadamente 40% de toda a produção do estado do Mato Grosso de grãos. Então, nós temos que ter uma ferrovia, que é a tal da Ferrogrão, que se fazem 15 anos que está sendo falado nela. Querem colocar areia também nela. E também estão querendo colocar areia para impedir o desenvolvimento econômico. Então, veja, o produtor, além de lutar contra as intempéries, falta de chuva, excesso de chuva, seca, etc, 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 praga, doença, etc, ele tem que lutar contra, às vezes, a inoperância do governo no entendimento das obras prioritárias. E eu te digo com toda certeza que a Ferrogrão é a principal obra a ser construída nos próximos anos dentro do Brasil. Ela vai virar o Brasil de ponta cabeça. É isso. E, sem dúvida, em outras ocasiões, deixo o convite aqui, Wilson Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, vice-presidente da FAMATO, trazendo todas essas informações, pleitos legais, né, dentro da legalidade, nada ilegal, nada imoral, pelo contrário, tudo dentro da lei para seguir aquilo que já foi colocado à mesa, discutido, né? É lógico, todas essas informações, todo esse debate não para por aqui. Eu deixo à disposição Tempo e Dinheiro, João Batista Oliva, equipe à sua disposição para que possa trazer outras informações e ampliar esse debate para que chegue a todos os produtores, não só do estado de Mato Grosso, da região amazônica como um todo, o estado do Pará, que vai passar por situações também muito difíceis nesse quesito Código Florestal ou imposições ambientais, Mato Grosso e outras áreas do país, né? A questão do cerrado, a questão do represamento de águas, enfim, todas essas situações, todo esse debate está à disposição, Tempo e Dinheiro, da ProSoja, aí do Wilson Redivo, dos produtores de Mato Grosso, para que a gente possa colocar tudo isso aqui à disposição de vocês e levar essas informações para o Brasil afora, Redivo. Eu fico agradecido pelo espaço, acho que é muito importante isso, porque vocês têm condições de levar a população urbana também aquilo que acontece no campo, as reais necessidades do campo. Eu também sou representante da ProSoja, vice-presidente regional norte da ProSoja, e eu fico bastante feliz em poder dar essa entrevista para vocês aí, me coloco sempre à disposição, assim que vocês abrirem espaço e acharem por bem conversar com a gente se coloca à disposição aí para colocar o que está acontecendo de fato, né, na nossa região. Agradeço o espaço aí de coração, um abraço para o João Batista, que a gente conhece de longa data aí, e uma boa tarde a todos. Obrigado, viu? Bom trabalho aí, Redivo. Até mais. Obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista, lembrando mais uma vez a você que todos os detalhes, todas as informações estarão dispostas ao Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, também nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Aliás, vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e acompanhe diariamente a produção e a programação do Tempo e Dinheiro. Lembrando mais uma vez, encontro marcado a partir das 12h30 pelo horário de Brasília, aqui no Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Até uma próxima.